Então, essa é a aula 3 do nosso módulo 4. Nós vamos falar sobre as estratégias de defesa frente à ameaça. Aqui a gente vai falar dos princípios organizadores gerais da teoria polivagal, a filogênese, a neurorregulação visceral, a importância do comportamento social, e na aula anterior nós falamos da neurocepção e da corregulação. Aqui a gente vai falar da dissolução, que é a base das estratégias de defesa e dos estados combinados de biocomportamento, que acontecem de uma maneira hierarquizada para os mamíferos, e vamos falar um pouquinho também das relações entre o sistema polivagal e o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que você teve contato com ele lá nos primeiros módulos, O objetivo aqui será compreender a teoria polivagal como uma mudança de paradigma no estudo da neurorregulação. Conhecer os princípios gerais da teoria polivagal, diferenciar e reconhecer os estágios básicos e combinados de biocomportamento adaptativo. A grande maioria de nós sabe bem os estágios básicos, mas esses estágios eles podem acontecer combinados, tá? E é muito importante a gente ver isso aqui, que eles são muito importantes para a adaptação do sistema e para o enfrentamento de fatores estressores. E nós vamos adquirir noções básicas das relações dos complexos vagais com o eixo hipotálamo hipófise adrenal e os neuropeptídeos oxitocina e vasopressina. Bom, não assusta muito, tá? Então, antes da teoria polivagal surgir, tinha um outro jeito de pensar sobre o sistema nervoso autônomo que era bem simplificado, que é a teoria da excitação. Ele trabalhava com medidas fisiológicas bem simplesinhas, tipo frequência cardíaca, sudorese, tudo que estava relacionado ao aspecto simpático do sistema nervoso autônomo e entendia, como a maioria de nós estudou, bem simples na escola. O sistema nervoso simpático faz a excitação e o parasimpático faz a inibição, tá? Essa teoria, ela ficou muito popular porque ela usa medidas muito fáceis, muito simples de serem adquiridas, só que ela traz um entendimento muito rudimentar do sistema nervoso autônomo. Vocês viram como ele é complexo quando a gente viu as duas primeiras aulas, e eles minimizavam a importância da neurofisiologia e da neuroanatomia. Qual que é o problema? O problema é que esse padrão de pesquisa ele foi o mais popular, envolvendo várias disciplinas por mais de um século. A fisiologia, a psiquiatria e a psicologia compraram a história do sistema nervoso bem simplesinha assim, bem rudimentar. Quando vem a teoria polivagal ela se baseia num estudo um estudo comparativo entre espécies. Agora no comecinho, ali antes da gente começar a aula propriamente dito, cada um estava falando um pouco das histórias dos bichos, né? Que são surpreendentes, como eles têm uma sabedoria, né? E um senso de sobrevivência incrível e que a gente partilha também um pouco disso, né? Com eles. As pesquisas comparativas em todas as classes de vertebrados fornecem evidências de que o estresse dos mamíferos e as respostas de estratégias de enfrentamento são ordenadas hierarquicamente de acordo com o estágio filogenético. Você vai falar, Paty, o que é isso, filogenético? Filogenético é tudo que é relacionado à filogênese. E o que é filogênese? Filogênese é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos. Essas relações elas podem ser baseadas em ancestralidade, descendência, estudos morfológicos, genéticos, moleculares e comportamentais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore filogenética.
Olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui você tem o crocodilo, o pombo, o camundongo e o chimpanzé. São bichos muito diferentes, mas esses dois aqui têm algo em comum, que esses dois aqui também em comum. Esses 4 aqui vão ter algo em comum. Por exemplo, um coração com 4 câmaras. Então, se você pegar um aspecto filogenético, no caso aqui, se a gente pegar a regulação do coração como uma função da filogenia dos vertebrados, você vai ver que tem coisas que são partilhadas entre as espécies. Olha aqui. Aqui, ó, é o tecido cromafim, a célula cromafim. Vocês lembram que eu falei de célula cromafim numa dessas aulas? Aquelas que têm afinidade pelo crômio e que estão na medula da adrenal e que funciona como um gânglio simpático? Então, vários animais têm essas células disseminadas e essas células, elas fazem excitação do coração. Tem outro grupo, por exemplo, que vai ter as fibras do complexo vagal dorsal. Lembra do núcleo dorsal? Aquelas fibras que não são mielinizadas e elas fazem a inibição do coração. Ó, vários animais aqui têm. Outro jeito de regular o coração é pelo sistema nervoso simpático. Olha, só esses daqui que tem isso daqui. O outro é a medula adrenal. Só os répteis e mamíferos compartilham dessa estrutura aqui de regulação. Agora, o mamífero tem uma exclusividade, que ele tem o complexo vagal ventral, aquelas fibras mielinizadas que surgem do núcleo ambíguo. Lembra lá que a gente mostrou para vocês? Então, por isso que é bom não se estressar com os nomes. Porque, olha só, o mamífero tem essa coisa aqui, esse complexo vagal ventral, que é especializado em não só ele se defender, não, ele tem uma capacidade de engajar socialmente, de fazer social, tá? Então, um réptil, ele não faz social com você porque ele não quer, tá? É porque ele não pode, ele não tem condição de ser fofo como o seu gatinho, como o seu cachorrinho. Seu cachorrinho consegue ser fofo, sociável, brincar com as pessoas, porque ele tem complexo vagal ventral, ok? Não leva as lagartixas e as cobras a mal. Então, aqui a gente tem, filogeneticamente, 3 estágios que vão ser mediados pelo sistema nervoso autônomo. O primeiro estágio é pelo vago não mielinizado, que vai promover comportamentos de imobilização e evitação passiva. O segundo estágio é pelo sistema nervoso simpático e pela adrenal, tá? Coloca a adrenal aqui junto. O que ele vai fazer? Mobilizar o organismo para atividade máxima. São comportamentos de mobilização. Mesmo que ele faça uma evitação, é uma evitação ativa, não uma evitação passiva, como na imobilização do vago, tá? E o vago mielinizado, que é a exclusividade dos mamíferos, que vão te dar o comportamento de engajamento social, que vai poder se acalmar e que vai inibir as influências simpático-adrenal, tanto do sistema nervoso simpático como da adrenal, ok? Então, fica fácil você entender, né? Quando um bichinho pequeno, ele corre de um bicho grande. Agora, fica mais difícil você entender quando que um bicho grande corre de um bicho pequeno. Se você tem medo de barata, você vai entender isso super bem, né? Porque isso depende, não é do tamanho do bicho, da destreza do bicho, da força do bicho. Isso depende da sua plataforma neural emocional. Qual que você ativa? Se você ativa o engajamento social com a barata, ou você ativa
a luta e fuga contra a barata, ou você fica paralisado, imobilizado contra a barata. Então, essa explicação é que faz, é a teoria polivagal que nos dá muito substrato para explicar os biocomportamentos diferentes que a gente tem. A filogenia dos vertebrados, então, ela ilustra um aumento progressivo de complexidade de mecanismos neurais que um mamífero tem de disponibilidade para regular o estado dele e lidar com desafios ao longo de um contínuo. Esse contínuo, desde a sobrevivência mais básica até as experiências emocionais sofisticadas mais positivas, né? Você pode estar na situação 1 do painel 1, que parece a mesma situação do painel 2, mas as bases neurobiológicas que estão mobilizando esse comportamento são totalmente diferentes. Então, a regulação do estado visceral, ela é um importante substrato, né, que vai do comportamento que tem sido usado tanto como um produto quanto um contribuinte para o nosso sistema adaptativo. Os comportamentos relacionados à sobrevivência estão associados a estados neurocomportamentais específicos que limitam a extensão com que um mamífero pode ser fisicamente abordado e se um mamífero pode se comunicar ou estabelecer novas coalizões, né? Então, se eu sou um gatinho, eu chego perto desse cachorro porque eu sei que eu consigo estabelecer uma coalizão social. Eu consigo distinguir se eu sou amigo, se eu sou inimigo, e eu posso avaliar se esse ambiente é seguro para eu poder me comunicar aqui dentro. E essas coisas, elas têm uma inter-relação, né? O contexto ambiental pode influenciar o meu neurocomportamento, né? Se eu tiver, por exemplo, numa cidade muito violenta, né? A minha mãe mora no interior, que é uma cidade super tranquila, tal. E esses dias a gente estava em São Paulo, ela estava com o vidro do carro aberto, a bolsa aberta, o celular exposto. Eu falei assim, mãe, que comportamento é esse, né? Você não sabe onde você está, né? Porque aquele contexto ambiental não soa para mim seguro para ela ter esse tipo de comportamento. E vice-versa. O estado neurocomportamental pode também limitar a capacidade de um mamífero para lidar com o desafio ambiental. É o tímido numa festa. Todo mundo quer fazer amizade com ele, todo mundo quer brincar com ele, todo mundo quer dançar com ele, mas o estado neurocomportamental dele está lá na vergonha. Ele não se permite, não dá para ele engajar socialmente, mesmo que ele queira. De acordo com a teoria polivagal, as respostas comportamentais e autonômicas associadas à regulação emocional e ao comportamento social, elas refletem as estratégias adaptativas emergentes da filogenia do sistema nervoso dos mamíferos. A flexibilidade e a variabilidade da função do sistema nervoso autônomo vai depender totalmente da estrutura do sistema nervoso. William James, lá no século XIX, já dizia que os aspectos mentais da emoção ou os estados de sentimento eram um produto da fisiologia. Vocês lembram? Um dia a gente estava discutindo se as emoções eram fisiológicas ou não. Você sabe o que ele pensava? Em vez dele pensar assim que eu fiquei com medo e meu coração disparou, o que ele pensa é, meu coração disparou e eu fiquei com medo. Ele inverteu a nossa causalidade intuitiva, argumentando que são as mudanças fisiológicas que dão origem ao estado emocional, tá? Então é isso, nosso coração não bate porque temos medo, o medo surge do coração disparado, né? Porque até você entender o medo, todo o processo subcortical já rolou lá dentro há muito tempo. Os núcleos dessas intervenções localizados no tronco cerebral comunicam diretamente com a porção visceromotora do núcleo ambíguo, lembra?
é aquele núcleo vagal ventral. A porção visceromotora do núcleo ambíguo dá origem ao componente inibitório do sistema nervoso autônomo, que comunica vias eferentes vagais mielinizadas para atingir os órgãos periféricos, incluindo aquele marca-passo do coração. Lembra que a gente falou? Olha aqui, ó, o nervo vago. Ele tem aqui algumas fibras parasimpáticas que vão descendendo aqui no coração, e você tem as fibras simpáticas. Quando você tem o tônus vagal alto, você inibe o simpático. Agora, se você entrar, esse sistema inibitório vai promover estados de calma, que são congruentes com demandas metabólicas de crescimento e restauração. Toda vez que você ouvir demanda metabólica de crescimento e restauração, nós estamos falando em homeostase. E quando eu diminuo a frequência cardíaca, eu inibo o sistema simpático, que é aquele sistema que mobiliza muita energia. Então, eu conservo a energia. Então, eu possibilito que eu faça o engajamento social. E isso eu também vou recrutar eixo hipotálamo hipófise adrenal, ocitocina, vasopressina e sistema imunológico. Então, a teoria polivagal, em suma, propõe que o estado fisiológico, né, é o verdadeiro limitante de um comportamento. Desculpa. O estado fisiológico limita a variação de comportamento e experiência psicológica, a qualidade de comunicação e a capacidade de regular o estado corporal e comportamental. Ela faz uma ponte entre a evolução do sistema nervoso e o surgimento de comportamentos pró-sociais. E ela postula que as plataformas neurais que suportam comportamento social estão envolvidas em manutenção de saúde, crescimento e restauração ou homeostase, tá? A gente falou desses princípios na aula anterior, nós falamos de neurocepção, corregulação, e aqui a gente vai destrinchar a hierarquia desse sistema, que é baseada no conceito de dissolução de John Hewlett Jackson. Ele diz que a doutrina da evolução implica na passagem das coisas mais organizadas ao menos organizado, ou em outros termos, dos mais geral ao mais especial. Ao grosso modo, desculpa, aqui está errado, tá? É do menos organizado ao mais organizado ou do mais geral ao mais especial. A gente vai tendo um acréscimo gradual e contínuo de novas organizações mais especializadas, mas aquelas inferiores, elas vão se mantendo para baixo, tá? Então, os arranjos nervosos superiores, eles vão evoluindo dos inferiores, mas os inferiores, eles não desaparecem, eles se mantêm, ok? Então, voltando ali nos 3 estados filogenéticos, né? Para o homem, é possível estimular a transição entre estratégias mais primitivas, aqui o nível 1, o nível 2, até as mais evoluídas e saudáveis, promotoras de uma adaptação adequada, né? Então, você pode pedir uma sobremesa com birra, ou você pode fazer uma argumentação, né? Mas isso depende se você tem 2 anos, 4 anos, 6 anos, adolescente, adulto, né? Aí quando você chega no adulto, você fala, eu mereço a sobremesa, né? É bem organizado corticalmente isso daí. Então vamos lá para as estratégias de defesa. O estágio 1 é o mais primitivão, então é o complexo vagal dorsal, que ele é projetado para responder de forma adaptável a imenso perigo ou terror, e é a resposta mais primitiva, evolutivamente mais antiga ao estresse. Aconteceu alguma coisa? Desliga a chave geral, tá? Surge então do núcleo dorsal do vago, que eu repeti 500 mil vezes para gente, né? E fornece as fibras motoras vagais primárias aos órgãos localizados abaixo do diafragma.
e ele resulta numa resposta passiva. Aqui eu fico flácido, aqui o débito cardíaco vai lá para o chinelo, posso desmaiar até, tá? Altera a função intestinal e vesical, posso evacuar reflexamente, sabe? Aquela coisa de fazer xixi na calça, fazer cocô na calça, tá? Essa inibição das vísceras reflete tentativas de reduzir as demandas metabólicas e de oxigênio para a menor quantidade necessária para a sua sobrevivência. O comportamento que vai aparecer para nós é de imobilização ou paralisação, associada a respostas falsas de morte, desligamento comportamental, colapso ou congelamento. Aqui estão as respostas dissociativas, tá? Nos humanos, que pode incluir a perda de consciência. No estágio 2, a gente tem o sistema nervoso simpático. Aconteceu alguma coisa, ao invés de eu só desligar a chave geral, eu posso enfrentar, se eu achar que eu tenho condição, né? São as estratégias iniciais e primárias de defesa recrutadas pelos mamíferos e está frequentemente associada a comportamento de luta, fuga e as plataformas emocionais de medo ou raiva, e refletem reações adaptativas de uma resposta hierárquica, filogeneticamente ordenada, veja a hierarquia aqui, quando o complexo vagal ventral, que é o estágio superior, não conseguiu mitigar a ameaça. Então, você tentou resolver tudo socialmente, não deu certo, agora eu vou mostrar minhas garrinhas para você, tá? Requer um aumento da produção metabólica para apoiar comportamentos de intensa mobilização, porque agora é aquela coisa, eu saí do sério, sabe? Desci do salto, é aqui que o negócio acontece. Quando o circuito do sistema nervoso simpático é recrutado, há grandes mudanças fisiológicas. Agora eu tenho aumento do tônus muscular, desvio do sangue da periferia, tem uma inibição da função gastrointestinal, os brônquios se dilatam, eu vou precisar de oxigênio, energia, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo lá em cima, porque agora ou vai ou racha, tá? Para responder ao perigo real ou assumido no ambiente e aos objetivos finais de segurança e sobrevivência. Aqui eu tenho mobilização máxima, não é só comportamento motor, tá? É metabólico, é hormonal, é imunológico, tudo vai no máximo. E o complexo vagal ventral, que é o terceiro estágio, o mais evoluído e o mais característico dos mamíferos, que vão mediar o sistema de envolvimento e engajamento social. Mas isso só acontece se tiver tudo seguro, as pessoas são bacanas, o ambiente é seguro, tá tudo bem? Ah, então agora vamos fazer conexão. E ele fornece uma plataforma neural para comportamento pró-social e conexão social. E vai vincular a regulação neural dos estados viscerais à homeostase, de novo, restaura a expressividade facial, domínios receptivos, expressões da comunicação, você fica mais atento à voz das pessoas. Sabe quando você consegue ver beleza no mundo? Ah, a flor é bonita, as pessoas são bacanas. Tem gente ruim também, mas tem gente bacana, sabe? É nesse estágio que você consegue fazer conexão, compaixão, que você consegue ter alegria. E ele se origina no núcleo ambíguo, como a gente também já falou várias vezes, coordena toda essa parte do segmento cefálico superior, brônquios e coração. Essas conexões ajudam a pessoa a se orientar na conexão humana, engajamento nas interações pró-sociais e fornecem respostas mais flexíveis e adaptativas aos desafios ambientais, incluindo interações sociais.
Borges postula que os organismos enfrentam as demandas no meio ambiente usando 3 estratégias neurocomportamentais evolutivas. Então, essa é o suprassumo da teoria polivagal. E ele diz que os organismos superiores, né, a gente coloca o homem aí com algumas ressalvas, preferencialmente usam as estratégias mais evoluídas que permitam recuperar o seu equilíbrio homeostático. Eu amo esse gráfico aqui. Inclusive, eu gosto de passar esse gráfico para os meus pacientes. A gente tem ele em português. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso dar para vocês em português a tradução dele, tá? Mas olha só o que acontece aqui. O complexo vagal ventral é esse lugarzinho verde, que tem uma oscilação suave entre simpático e parasimpático. A gente chama isso também de equilíbrio simpatovagal, certo? Nesse lugar aqui, você consegue estar aberto, você é curioso, você consegue aprender, você consegue ter compaixão pelas pessoas, você consegue ter atenção plena, você está orientado para o ambiente, você está no seu melhor estado para fazer conexões, você está no presente. Aqui você tem alegria, eu não estou falando do sentimento, eu estou falando da plataforma emocional, do sistema operacional alegria, tá? Aqueles sistemas PANCSEC. Aqui você consegue ficar grounded, aqui você consegue se acalmar. Se você está aqui, a vida é bela, tá? Agora, quando começam a apurrinhar a sua vida, aí o sistema, aí você perde a linha, desce do salto, sai do sério. E aí você passa a ter preocupação, irritação, ira, raiva, pânico. Se você tiver energia suficiente, ou você vai dizer, vale a pena, vou entrar nessa briga e briga, ou você, não, essa luta não vale a pena, deixa eu sair daqui, sabe? E você faz um movimento ativo de evitação. Quando você chega num recurso que o sistema simpático ele já foi esgotado, vai entrar o dorsal vagal, tá? E aqui você tem depressão, numbness, que é aquele anestesiamento emocional, aqui acontece a dissociação, aqui acontece o congelamento, aqui está a vergonha, aqui está o colapso, aqui está a preparação para a morte. Muitas das ideações suicidas acontecem aqui, tá? O nosso objetivo na psicoterapia é trazer o nosso paciente para cá, para esse lugar aqui. Aqui eu tenho economia de energia, aqui eu tenho muita mobilização de energia, aqui eu já não tenho mais nada para dar, eu tenho que economizar tudo que eu tenho. Desse ladinho aqui, tem tudo o que acontece do ponto de vista metabólico, hormonal e imunológico, tá? O em português está aqui, depois se alguém quiser a gente pode passar esse traduzido. Eu gosto de dar para os pacientes, para eles entenderem o que acontece com o corpo deles. Estes circuitos neurais, eles não acontecem de um jeito mutuamente exclusivo nem antagônico. E eu acho que isso as pessoas quase não falam para vocês quando eu vou para os cursos assim. Estes circuitos, eles surgem juntos e eles coexistem, eles podem se misturar para criar um conjunto de estados fisiológicos. E aí você começa a entender coisas do tipo, por que alguém vai na depilação, fica lá conversando com a depiladora super tranquilo, termina o procedimento, vai alegre, dá beijinho, ai, tchau, até o mês que vem. E outras pessoas vão fazer um escândalo total, vão se sentir totalmente traumatizadas, tá? Então, essa primeira pessoa, ela está usando aquele sistema vagal, dorsal de imobilização, sem medo, né? Enquanto que o outro, ele está no sistema simpático. Se eu puder, eu saio daqui dessa maca agora, né? Essa pessoa, ela está
num estado de medo, de desespero, de pavor, alguma coisa assim, né? O complexo vagal ventral, ele permite estados combinados com o sistema nervoso simpático. Por exemplo, quando eu estou ali naquela faixa verde, eu posso acionar o meu sistema nervoso simpático, brincar de luta, dançar, jogar, tá? E eu também posso combinar com o sistema vagal dorsal, tá? Por exemplo, quando alguém vai lá depilar a sua virilha, ok, você está fazendo aquele lugar de imobilização segura, ou imobilização sem medo, desculpe. Nesses estados combinados, o vagal ventral está facilmente acessível e contém funcionalmente os circuitos subordinados. Quando o vagal ventral ele é funcionalmente retirado, aí vai entrar o sistema nervoso simpático, como sistema de defesa ou fuga. E da mesma forma, o sistema nervoso simpático vai inibir o acesso à resposta de desligamento ou imobilização. Então, eu posso fazer uma mobilização segura, que é quando eu estou jogando, brincando, dançando, que é o vagal ventral associado com o sistema nervoso simpático, que eu tenho pensamento rápido, criatividade, expressão, diversão, o brincar, o jogar, as práticas mente e corpo, elas trazem muito isso, né? Essa combinação. E a imobilização segura, ou também chamada de imobilização sem medo. Não tem um medo acontecendo. Eu fico lá paradinho e eu permito que aconteçam laços sociais que podem ser formados com atividades como, por exemplo, a concepção, o parto, a amamentação, as relações de intimidade. Então, eu tenho não só três estágios, mas eu posso ter esses estágios combinados, tá? Então, os estágios combinados, ao todo, eles vão me dar 5 estados globais, que vão refletir uma complexidade de interações ao longo do set preparatório ou do conjunto preparatório por meio do sistema nervoso autônomo e que vão corresponder a respostas somatomotoras, afetivas e cognitivas. Quando essas plataformas neurais são impactadas, há efeitos concomitantes no tônus muscular, estado visceral, atenção, afeto e cognição. Então, quando você, por exemplo, busca um ponto, uma rede, você busca tudo isso, né? Por exemplo, o MDR vai falar a cognição, o afeto, a imagem, a sensação física. No mindfulness você também vai recrutar todos esses pontos, né? E no brainstorming também, tá? Então, o que é muito legal? Tem psicoterapias que elas se consideram teorias, psicoterapias baseadas na informação da teoria polivagal. Você conta para o paciente como é que ele funciona, né? Aí quando ele conta a historinha para você, você diz para ele em que estado que você está. Vai pensando aí nos seus pacientes, tá? Olha o recurso de sobrevivência dele. Como evitar passar vergonha em público, pagar micos, ser exposto ao ridículo e outras derrotas sociais do gênero. Ele tem 2 estratégias. Deite na sua cama, permaneça nela até o fim da sua vida. Aonde esse carinha está aqui, ó? Hã? Pensa e depois você me conta. Hã? Aí a gente vai falar por último do sistema polivagal e do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, o sistema polivagal, todo ele vai ter uma relação com o sistema endócrino da gente. E apenas os mamíferos têm aquela adrenal daquele tipo que a gente contou lá no comecinho, tá? Ao contrário da medula adrenal, que é de origem ectodérmica, o córtex da adrenal é de origem mesodérmica. E o que significa isso, Paty? Lá vem você de novo, ectoderme. Ectoderme, lembra do embriãozinho? O ectoderme é uma parte
do nosso organismo, que vai formar, quando a gente é um embriãozinho, a epiderme, os anexos epidérmicos e o sistema nervoso. Então, olha que interessante, a origem dela é a mesma origem do sistema nervoso. E isso é muito legal. Lembra que eu falei para vocês das células cromoafins? Ó, elas estão aqui na medula, cheinha de adrenalina e noradrenalina. Então, apesar delas fazerem parte aqui de um sistema endócrino, isso daqui é puro sistema nervoso simpático, tá? E existe uma resposta coordenada que funciona para promover a atividade metabólica e os comportamentos de mobilização. Então, a gente falou, quando eu perco o tônus vagal, do complexo vagal ventral, eu aumento a atividade do sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático vai mexer lá na sua adrenal. E ela faz o quê? Reduz o tônus vagal, aumenta o nível de cortisol, e com esse cortisol aumentado, eu vou querer recursos energéticos para fazer minha mobilização. Quando o sistema nervoso simpático se esgota, entra o complexo vagal ventral. Aí ele inibe o eixo hipotálamo hipófise adrenal. O cortisol baixo ou um eixo hiporresponsivo, eles estão refletindo uma estratégia neural associada à imobilização. Isso vai exigir uma redução dos recursos energéticos, tá? Então, a atividade metabólica eu posso conseguir pela medula adrenal, quando ela recebe grandes quantidades de corticosteroides através do sistema vascular adrenal, que ativa o sistema enzimático, converte a noradrenalina em adrenalina e epinefrina. E ela tem um efeito potente sobre elevação de glicose no sangue, e isso vai me dar muita energia. Ela vai mobilizar o lactato em glicose via neoglicogênese lá no fígado. Não se assuste com isso, a gente não precisa entrar nisso. É só para vocês entenderem que ela vai conseguir mandar energia para o sistema de várias formas. E um outro recurso interessante dos mamíferos são os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos também, todos os vertebrados, eles possuem peptídeos similares à ocitocina e à vasopressina, mas só os mamíferos têm receptores específicos para ambos os peptídeos, tá? Esses neuropeptídeos, eles são sintetizados aqui, ó, nesses núcleos paraventriculares e supraóticos do hipotálamo, e são liberadas centralmente via neurônios parvocelulares através dos neurônios magnocelulares. E os efeitos centrais desses neuropeptídeos, eles são diferentes. Então, como que isso acontece? A ocitocina, que é também chamada o neurohormônio do amor, ela tem uma liberação central, tá? Do complexo vagal dorsal. Então, ele não está só relacionado a coisa ruim, tá? Está muito relacionado a coisa boa. E tem uma produção dentro de níveis ótimos para sustentar a homeostase. Ele tem uma função anti-estresse e está relacionado com a ejeção do leite, as contrações uterinas que acontecem também nas relações sexuais e na ejaculação. E ela está relacionado com os processos vagais e com a percepção do ambiente seguro. Isso me promove estados de resistência ao estresse. Lembra que eu te falei? Não é só o que eu como, não é só quanto eu durmo, não é só quanto de atividade física que eu faço, mas como eu amo e como que eu sou amada. E a vasopressina? Ela também tem uma liberação central e ela modula o feedback aferente das vísceras, altera set points de reflexo vagal, como, por exemplo, o reflexo baroceptor. Eu não vou entrar em detalhes nisso, tá? Mas ela atua mais em processos simpáticos. Então, opa, só voltando aqui, por gentileza, ela está
associada à percepção de desafio quando o seu meio ambiente é inseguro. Essa modificação filogenética de regulação hipotalâmica do complexo vagal dorsal pela ocitocina e pela vasopressina, que ela é privíleos, tá? Isso aumenta a minha gama de funções adaptativas envolvendo o complexo vagal dorsal. Esse componente que ele é sensível à ocitocina, ele é insensível à ocitocina. E os componentes sensoriais do complexo vagal dorsal são mais sensíveis à vasopressina, tá? A área póstrema, que vocês não precisam saber disso, é um órgão rico do plexo capilar, não possui barreira hematoencefálica, isso significa eles têm acesso livre lá e tem um papel importante na síntese e liberação da vasopressina para influenciar a função cerebral, mas ela não é influenciada pela vasopressina. Então, essa particularidade faz com que o mamífero tenha cada vez estados emocionais e biocomportamentais mais sofisticados, tá? Eu sei que aqui tem bastante informação complexa, mas é só para vocês entenderem de onde vem essa complexidade. A sensibilidade diferencial desses componentes, eles vão resultar numa gama mais ampla de opções de resposta, incluindo maximização de comportamentos, mobilização e cooptação do sistema vagal primitivo, tá? O vagal dorsal, para apoiar funções anti-estresse, como engajamento social, crescimento e restauração, ou seja, homeostase. Essas fibras, elas estão, então, não só envolvidas no congelamento, no shutdown, na dissociação. Quando elas estão relacionadas a uma situação sem medo, tá? Elas estão muito envolvidas na nossa homeostase. Sem desafios externos, o complexo vagal dorsal, ele otimiza a função das vísceras internas, regula a digestão, a motilidade gástrica, a fome e a saciedade. Sintetizando, a teoria polivagal, ela fornece uma plataforma teórica para você interpretar o comportamento social dentro de um contexto neurofisiológico, e a filogênese, ela aparece como um princípio organizador básico para você compreender a sequência hierárquica das respostas adaptativas. O comportamento social, ela é uma propriedade emergente do sistema nervoso, tá? E ela modula o estado fisiológico. E esses comportamentos hierárquicos, né, que acontecem em estágio 1, 2 e 3, ou 3, 2, 1, se dá pela dissolução neural dos sistemas mais recentes de comportamento social positivo e comunicação para os mais primitivos, como estratégias ou respostas de adaptação. Trata-se de um novo paradigma neurofisiológico com aplicações gerais, tanto para indivíduos com dificuldades no comportamento social ou para outros transtornos mesmo, tá? Quando a gente fala em trauma, ele pode ser definido como aquela resposta que acontece no indivíduo que recebeu too much too soon, too much for too long, or not enough for too long. Eu não traduzi para não perder a poesia, tá? Mas significa aquele que recebeu demais cedo demais, trauma precoce, aquele que recebeu demais por muito tempo, tá? O estresse crônico prolongado, ou aquele que recebeu de menos, que não foi suficiente por muito tempo, as experiências de privação e negligência, tá? Isso vai criando uma demanda autonômica que afasta o sistema de conexão para eu me proteger. Ao invés de viver, eu vou me preocupar em sobreviver. O sistema nervoso autônomo, ele fica respondendo momento a momento naquela neurocepção, aquela monitoração constante, tá?
Ao que muitas vezes são necessidades concorrentes. Ele fica pensando assim: se tudo é perigoso, a vida é perigosa, as pessoas são perigosas, eu não posso confiar em ninguém, como é que eu vou sobreviver? Aliás, como é que eu vou ser social? Primeiro, eu preciso sobreviver. Em um estado de proteção, a sobrevivência ela passa a ser a nossa única meta e o sistema fica fechado para a conexão e para a mudança. Num estado de conexão, aí eu consigo fazer saúde, crescimento e restauração, que é a homeostase. E com homeostase eu consigo autorregulação e neuroplasticidade. A teoria polivagal é uma ciência de segurança e conexão que nos convida para a possibilidade de sentir segurança o suficiente para se apaixonar pela vida e correr os riscos de viver. Ao trazer a consciência explícita para o funcionamento implícito do sistema nervoso autônomo, você pode aprender a se tornar um recurso regulado e regulador para você mesmo e para todo mundo ao seu redor. Gratíssima pela sua conexão. Até a próxima!